Uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Um grande abraço, estamos unidos e reunidos novamente aqui ao entorno do programa Em Pauta, esse nosso debate inteligente aqui na sua TV Canção Nova, todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário. E claro, ainda estamos, fazendo o programa Em Pauta aqui nessa nossa visita à capital paulista, São Paulo, que acolhe tão bem a Canção Nova e, é claro, o programa Em Pauta também. Nessa noite nós vamos conversar sobre um tema realmente polêmico, gera sempre muitas discussões e nós, uma vez mais, queremos abordar esse tema para ter uma palavra ainda mais segura sobre ele. Estamos falando sobre o sistema de cotas no Brasil. Claro, para você entender melhor um pouco mais sobre essa temática, acompanhe a nossa matéria inicial. O sistema de cotas é um assunto bastante polêmico. Esse sistema de cotas surgiu nos Estados Unidos, mas pouco durou, pois foi proibido pela Suprema Corte por estar aumentando a discriminação racial e a desigualdade republicana. No Brasil, esse benefício foi adotado primeiramente no Rio de Janeiro em 2001. Para ser beneficiado com o sistema de cotas, o aluno deve se declarar como negro ou pardo e provar através de fotos anexadas à matrícula. Essa forma de declaração foi bastante questionada, pois os opositores acreditam que tal benefício não é justo, já que o Brasil é um país miscigenado, sendo de difícil comprovação quanto à raça. Sobre a polêmica em torno desse assunto, conversaremos no Em Pauta desta noite. Pois é, e aqui nos nossos estúdios em São Paulo, capital, temos a alegria de receber, pela primeira vez aqui conosco, o Frei Davi Raimundo Santos. Ele é diretor executivo do Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. Claro, esse sistema está em todo o Brasil, mas tem aqui em São Paulo também uma parte importante onde é feito um trabalho realmente extraordinário. Boa noite, Frei Davi, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, padre, boa noite, ouvintes e assistentes. Para nós é uma alegria estar aqui nesse programa. Canção Nova quer dar um toque católico ao ser e pensar, estamos aí. Maravilha, e é claro, a nossa presença sempre amiga, permanente no nosso programa. Novamente esse tema polêmico. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite. Eu já estou até com um pouco de medo, sabe por quê? Porque dizem que a grandeza do mestre é quando o discípulo ultrapassa. E o Frei Davi não quis dizer, mas foi meu aluno sim, não é? E aí a gente já vai ver como é que ele evoluiu. Não, pelo contrário, estou muito alegre, porque desde a época de estudante ele sempre se empenhou em conhecer a problemática, em aprofundar essa problemática e, ao mesmo tempo, ajudar a superar os impasses que estão por trás dessa problemática. Por isso, ele é muito bem-vindo mesmo. Obrigado. Tá certo, Frei Moser. Olha, e você pode participar do nosso programa, claro, dos nossos endereços já bem conhecidos, Nós temos aí o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, porque ali você também pode acompanhar o programa Em Pauta, aqueles temas que você não teve condições de acompanhar. O nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. Ali todos os programas, imediatamente após serem exibidos pela TV, são disponibilizados no nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. E claro, também através das redes sociais, como o Facebook, como o Twitter, Você pode mandar a sua questão para o nosso endereço, @EmPautaCN, ou para o meu Twitter mesmo, @PE_Hamilton. @PE_Hamilton, mande a sua questão. Daqui a pouquinho a gente vai estar escutando aqui a opinião do pessoal na rede, tá ok? Ô Frei, tem uma questão inicial aqui que a gente precisa já começar perguntando, justamente porque é muito importante. Programa de cotas, eu quero já perguntar dessa maneira: justiça social ou segregação?
Pois é, importantíssima pergunta, porque ela dá um norte. Qual é o norte? O Brasil, esse querido país miscigenado, esse país teve uma história tumultuada. 388 anos do Brasil foi em cima da escravidão. E só temos 100 e alguns aninhos onde o povo negro não viveu escravidão, mas viveu uma situação de subjugo, de exploração. Se você olhar todos os segmentos, olha os juízes do Brasil, quantos negros tem? Olha os prefeitos, os governadores. Então, ou seja, o negro está exageradamente humilhado e quebrado. Portanto, eu digo de coração a meus irmãos da Canção Nova e todos que acompanham esse debate bonito que nós cristãos não podemos fazer uma análise superficial. E a questão das cotas para negro é uma reparação cristã e depois de ser cristã, é uma reparação de justiça social. Eita, mas aí, Frei Moses, o senhor, por exemplo, no programa que nós já tínhamos feito, em meses anteriores, o senhor, claro, salientava, chamava atenção para alguns aspectos positivos, mas fazia algumas restrições. Acho que vale a pena lembrar aqui os nossos amigos que restrições seriam essas. Veja bem, Frei Davi já entrou assim para valer, mas é por isso que a gente o convidou, porque ele tem uma clareza muito grande sobre a história, sobre a evolução, sobre a situação social, não é? E isso nos ajudará. Agora, veja o seguinte, as restrições naquela vez, foi inclusive um professor, não é, lá de Minas Gerais, foi muito brilhante nas colocações, são mais de ordem de se perguntar se os efeitos que a gente quer positivos de superação não serão negativos. Ou seja, criam entraves, criam discriminação maior. Né? Isso seria sobre as cotas. E, sobretudo, no meu caso, eu insisti sobre a Bolsa Família. Me faz mal. E justamente dentro do contexto da campanha política. Aí, efetivamente, né, as bolsas renderam muitos votos, nós sabemos, milhões de votos. Esse que era o problema. Agora, eu quero voltar mais para frente a questão da Bolsa Família, não é que eu seja totalmente contra. Se tem alguém morrendo de fome, você tem que socorrer, não tem como. Mas a maneira como ela é conduzida, essa questão, me parece que tem que ser retomada e redirecionada. O que o senhor acha, Frei? Como é que é essa condução? Qual é o seu parecer? Realmente, eu concordo com o Frei Antônio Moser. Eu também, Frei Moser, meu irmão, meu professor, tremi algumas vezes quando discutia com meus irmãos e outras pessoas especialistas sobre a questão das cotas para negro. Eu também tinha muito medo da questão dos efeitos que isso podia trazer. Tinha muito medo. E eu confesso a você, Moser, que esse medo só foi vencido depois que completou um ano de cotas na UERJ, um ano de cotas, e nós conseguimos, com muito custo, que a reitoria fizesse uma pesquisa comparando os alunos que entraram com cotas com os alunos que entraram sem cotas. E aí, padre Hamilton, a pesquisa de um ano revelou o seguinte, que no vestibular, olha só, hein? Eu espero que os ouvintes não ficam assustados, quem está acompanhando esse debate. No vestibular, os alunos cotistas, negros, brancos, indígenas, deficientes, tiram em média 30% abaixo dos demais alunos que entram na faculdade. A média no vestibular é 30% abaixo. Então, um professor muito sábio falou assim, olha, esse sistema vai ser muito mais um método de medir a capacidade dos professores da universidade. Porque se esses professores da universidade, após um ano, chegar no fim, e esses alunos que entraram 30% abaixo, permaneceram 30% e não caíram, é sinal que são bons professores. E aí, terminado esse primeiro ano de cotas na UERJ, foi feita a pesquisa e o resultado. Os alunos cotistas tiraram a média foi ligeiramente superior aos demais de classe média não cotistas. E aí criou um auê danado no Brasil inteiro e exigiu-se da faculdade... Aliás, foi o Rio de Janeiro que começou a adotar o sistema de cotas, não é? Exatamente, foi o Rio de Janeiro. Foi o Rio de Janeiro que foi a adotar. Essa pesquisa criou um questionamento grande. Se achou que a reitoria estava apoiando um sistema com pesquisa não bem qualificada. Mas aqui para nós, a reitoria era contra as cotas. A reitoria da UERJ só adotou cotas porque foi uma lei dos deputados e do governador por pressão da comunidade negra.
A UERJ, foi feita pesquisa um ano antes na UERJ e 98% do corpo de professores e de funcionários eram radicalmente contra as cotas. Então dizer que a pesquisa foi uma pesquisa inventada ou montada é meio delicado. Para silenciar esse problema, desculpe se eu estou me alongando, porque é importante essa informação. Sim. 5 anos depois, fizeram nova pesquisa, somando, não um ano isolado, mas somando 5 anos. E se repetiu. Os alunos cotistas, após 5 anos, a média geral deles é ligeiramente superior à média dos alunos de classe média que entraram sem cotas. Mas os cotistas, nesse caso, eram eminentemente os alunos negros ou pardos? Sim, sim. Negros. Como é que é a lei de cotas da UERJ? Eu considero a lei uma das mais perfeitas, não porque eu ajudei de começo ao fim, mas uma das mais perfeitas por quê? Primeiro, ela é cota para aluno de rede pública. Aqui talvez foi uma injustiça dizer que a cota é para negro. É para rede pública. E, nesse percentual de rede pública, deve-se respeitar a mesma percentagem de negros que há no estado do Rio de Janeiro. Depois, cota para deficiente, cota para indígena. E, mais recentemente, com o nosso apoio, eu espero que ninguém jogue pedra em mim, mas pode jogar também, conseguimos lá cotas para filhos de policiais cujos pais morreram em combate. Muito interessante. Agora, Frei Moza... Olha, eu tô ficando já meio assim, né? Agora, arrepiado. Mas eu tenho uma questão aqui, Frei, nessa mesma linha, e que é a crítica que muitos fazem. E aí eu não sei se o senhor vai concordar, mas ele diz justamente, veja só, diz justamente que o sistema de cotas não revelaria, portanto, a incapacidade do governo de dar um ensino de qualidade à população, e aí seja ela quem for, negro, branco, índio... O pecado original está nisso. Não dar condições no ensino primário, por isso tem que lançar a mão. Essa é a crítica que muitos fazem. É um remendo que é necessário, mas é um remendo. O ideal seria, e por isso mesmo tem que passar rapidamente a ir às raízes do problema. Agora, eu gostaria de fazer uma perguntazinha ao meu aluno aí, Vamos o Frei Davi, que fala com tanta convicção, vou ter que falar com convicção também, porque senão já viu, né? Me diz o seguinte, como é que você explica que esses cotistas tenham, por assim dizer, mantido e até caminhado um pouco? Foi esforço deles, foi capacidade dos professores, foi, quem sabe, um desafio, dizer, nós vamos mostrar, nós somos negros e nós temos, digamos assim, personalidade. O negro lutou sempre ao longo da história. Opressão mesmo da instituição. Se vocês não fizerem por onde, vão acabar com esse negócio. Olha, Frei Antônio Musa, você pegou um foco muito importante do porquê dessa superação. Isso. E nós estamos descobrindo que o povo pobre em geral, negro, indígena, todos aqueles que sabem que nascem em lar pobre e que, portanto, ele tem que fazer a virada dele e arrastar os seus, esse pessoal se joga com garra. E eu tenho certeza, tem uma mão de Deus, de São Francisco aí, que sempre esteve ao lado dos quebrados e dos pobres. Esses dias aconteceu um fato comigo muito, muito interessante, que até tenho vergonha, mas ao mesmo tempo tenho alegria de contar. Claro. Sempre que entro num voo, sempre olho, fotografo dentro do avião. Quantos negros tem? Naquele dia eu olhei, eu era o único negro. Daqui a pouquinho entra uma senhora com o neném no colo, uma senhora branca, o esposo, gente bem classe média alta, e atrás dela vem uma negra carregando uma sacola. Mas eu não vi carregando a sacola, vi a negra. Graças a Deus, não sou o único negro do avião. E aí, quando eu vi com a sacola e sentou ao lado desse casal, pronto, a pobrezinha babá. Só está viajando no avião porque a patroa está pagando a passagem dela. Eita! E me deu uma tristeza. Mas só que eu encarei para a mulher assim, puxa, com pena, rezando por ela. E ela encarou para mim e levantou o pescoço. E vai ter problema. Aí eu desviei o olhar. Depois levantei e fui tomar um copo d'água no fundo do avião. Quando voltei, levei um susto. A mulher estava me cercando no corredor. O senhor é o Frei Davi? Disse, sim, sou o Frei Davi. E ela me deu um abraço. Disse, mas, Frei, não lembra de mim? Não, eu sou aquela jovem da favela de Manguinhos, Rio de Janeiro, que passei em último lugar na PUC para engenharia e o reitor não quis dar bolsa porque eu estava em último lugar. E o senhor foi lá e chorou com o reitor cedeu bolsa. Frei quer dizer para o senhor
que passei em 5º lugar na conclusão do curso de engenharia na PUC-Rio. Consegui passar no concurso para engenheiro de petróleo Petrobras e hoje estou voltando da minha 8ª viagem internacional. Olha. Não aguentei, comecei a chorar. Maravilha, que ela não era babá. Não era. Eu me enganei. Graças a Deus me enganei. As impressões enganam. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, você não saia daí. Tem muita coisa ainda para conversarmos sobre esse tema que, como você já reparou, né, desperta debate, desperta aí as emoções e nós vamos conversar ainda muito mais sobre isso. Sistema de cotas, afinal das contas, é promoção ou acomodação? Sobre tudo isso e muito mais após o nosso intervalo, um minuto só.